Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bora Se Cuidar, o podcast especial da AFIA no Setembro Amarelo. Esse é um mês de reflexão e prevenção, em que reforçamos a saúde mental dos médicos e estudantes de medicina, que também precisa ser valorizada. Hoje vamos falar algo muito presente na comunidade médica, o humor. Desde os corredores dos hospitais até os grupos do WhatsApp e recentemente nos memes das redes sociais, por exemplo, o riso sempre foi uma válvula de escape para lidar com uma rotina muito dura do médico. Mas é importante se perguntar, quando o humor aproxima e alivia, ele pode ser saudável. Porém, quando vira máscara, quando ele pode esconder dores muito sérias, e é sobre essa linha tênue que vamos conversar nesse episódio de hoje. Para isso, eu recebo novamente a doutora Lorena Del Sante, psiquiatra, especialista em transtornos do humor, que faz sua rotina acadêmica na Escola Paulista de Medicina. Ela vai nos ajudar hoje a entender como o humor pode ser tanto uma ferramenta de conexão, mas também um sinal de alerta para algo mais profundo dentro do médico. Novamente, muito obrigado, Lorena, pela presença hoje. Opa, muito obrigada pelo convite. Vamos começar então. A gente sabe que o humor está presente em todas as profissões, né, em todas as pessoas, mas na vida dos médicos também, né? O médico também tem direito a rir também, né? Mas muitas vezes a gente sabe que ele está cada vez mais nos grupos, nas redes sociais, também o médico consumindo, gerando humor. Isso você vê no seu dia a dia, enxerga isso como um papel importante? Sem dúvida, né? Então, nós vemos aí, o humor faz parte, né, da natureza humana. Sim. Então, ele serve para deixar o ambiente mais leve. No contexto médico, nós percebemos bastante isso, né? Como lidamos aí com muito sofrimento, muitas vezes usamos o humor para conseguir lidar, muitas vezes, com as barreiras que acontecem no dia a dia. Sim. Né? Então, ajuda, né, a levar a vida, digamos assim, de uma maneira mais leve, né? Porém, entretanto, a gente sabe que realmente também tem, muitas vezes, não só conteúdos de internet, conteúdos de redes sociais, né? Percebemos que muitas vezes o humor ele é visto como se fosse um mecanismo de defesa, né? Frente a um problema que muitas vezes o colega está passando, mas ele decide não enfrentar de maneira inconsciente, muitas vezes, né? Então, é aquele humor, digamos assim, patológico, aquele humor que não vai trazer uma leveza na vida, ao contrário, está escondendo realmente um problema muitas vezes sério. Acho que é excelente ponto, porque assim, muitas vezes aquele amigo engraçadinho, né, o colega médico que é engraçadinho, muitas vezes é isso, ele é uma válvula de escape dele, mas também ao contrário, ele está escondendo coisas ali, camadas, vamos dizer assim, de algum transtorno mesmo que ele não quer se expressar, ou ele não é o local que ele quer se expressar, ele utiliza a via do humor, né? Mas existe uma linha tênue ali também do inverso, que as pessoas podem ver com certo preconceito, da banalização do sofrimento, né? Sim. Então, assim, eu vejo muita divulgação e até exploração de erros que muitas vezes os médicos colocaram ali no WhatsApp, um grupo, banalizando algo que parece, opa, estão banalizando o sofrimento dos pacientes, uma coisa assim. E, na verdade, não, é humor, né? O objetivo é descontrair, ninguém está banalizando o sofrimento de ninguém, né? De nenhum paciente, de nenhuma doença e tal. Mas as pessoas também, muitas vezes, vêm com barreira e eu acho que eu sinto que os médicos também se policiam mais por isso também, né? Não, sem dúvida, né? Então, realmente é uma linha tênue, né? Porque você está aí podendo usar o humor como uma válvula de escape, deixando o ambiente mais leve, né? Você trabalhando todo esse peso que está inerente à profissão, mas também você pode estar aí prejudicando outras pessoas, né? Desconsiderando o sofrimento alheio. Então, realmente é uma linha muito tênue, né? Muitas vezes até os próprios colegas, eles acabam ficando realmente aí mais, digamos assim, conservadores frente ao humor, né? Especialmente na maneira como que você vai se expressar por exemplo, em redes sociais. Então, isso pode gerar, inclusive, aí até questões legais também. Isso eu acho que é um ponto importante, né? Porque, assim, tem o seu... A gente pode discutir isso, vai por outras veias, né, do limite do humor, mas aqui é um pouco diferente, porque, na verdade, está expressando, né, uma visão humorística de algo que pode ser visto como uma catástrofe, né, uma doença, um sofrimento, mas que tem um lado, vamos dizer assim, humano, né, que o humor pode ressaltar, que eu acho que é super importante. Mas a gente vê do outro lado, no outro chapéu, o do médico, né? O médico que faz esse humor saudável, supostamente, que não tem essas barreiras, que conecta muitas vezes, mas a gente sabe que muitas vezes é o que você falou no início, de uma fuga, ou até de uma negação de alguns problemas de saúde mental do próprio médico, que está utilizando essa forma de válvula de escape, mas também para esconder coisas, né? Então,
Qual que é a diferença? Como é que a gente vai conseguir identificar, e não sei se a gente consegue, né, identificar esse humor saudável de um humor que pode ser o esconderijo de algum médico por trás? É muito difícil, na verdade, né? Então, assim, o que nós podemos aí pensar, né, que obviamente não é uma regra, humor saudável é aquele humor que acaba ressoando com os outros. Então, deixa a equipe mais tranquila, né? Aquele humor que a enfermagem ri, os seus colegas médicos riem também, muitas vezes o paciente também acaba aí entrando na brincadeira, digamos assim. Então, deixa o ambiente mais leve, né? Agora, aquele humor patológico, você percebe muitas vezes alguns traços. Aquele colega que está rindo de coisas que não tem um motivo do porquê, né? É aquele colega que muitas vezes ultrapassa o limite do aceitável, né? Aquilo que geralmente leva aí uma certa comoção negativa, né? Com as pessoas à volta, né? Então você vai percebendo muitas vezes também o próprio comportamento desse indivíduo que já não é o mesmo, né? Então é um humor muitas vezes mais irritadiço, mais violento, ácido, né? vamos dizer mais ácido, né? Que passa daquele limite de algo prazeroso. Então, a gente pode perceber isso junto com outros sintomas, por exemplo, né? Uma irritabilidade, né? Também associado muitas vezes aí um desempenho pior no trabalho, né? Problemas interpessoais. Então, aí a gente vai percebendo que realmente existe alguma coisa por trás, que aquele humor é mais um mecanismo de defesa frente a algum problema que ele está experimentando na vida dele, do que realmente algo normal, prazeroso, gostoso, que poderia ser compartilhado com outros, né? Excelente, eu acho que... Aí eu vou te dar o outro lado, né? Eu vejo que muitas vezes desses grupos a gente vê esse humor saudável, leve, mas a gente vê o hater do grupo, né? Sim. O que não gosta de nada, o que critica tudo é um problema, ou ele... E a gente muitas vezes entende como vamos dizer assim, um grande bastião do caráter que não pode brincar com nada. E na verdade está escondendo uma pessoa que... tem uma infelicidade, tem um transtorno depressivo, né? Tem um contexto por trás ali e que muitas vezes é até banalizado pelos pares, né? Também pode ser um sinal de alerta para aquela pessoa que não é que faz humor, mas é que não recebe bem, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida, né? O guardião da moralidade, isso, né? Então, realmente acaba sendo o oposto, né? Aquela pessoa extremamente rígida, aquela pessoa que realmente não consegue ressoar com os outros ao redor, né? Então, falta aquela empatia frente às emoções positivas da vida, muitas vezes, né? Então, isso daí realmente acaba afetando mesmo, inclusive aí até a dinâmica da equipe, né? Então acaba aí tendo um reflexo negativo que muitas vezes está relacionado não a só transtornos que ela está vivendo no momento, mas também vivências passadas que podem estar refletindo esse comportamento que a pessoa tem. Todo mundo vê, né, colegas que são muito assim, ou não autoritários, mas assim, são mais fechados, ou sempre tá entre aspas, com a cara emburrada, que não se relaciona com outros profissionais de saúde muito bem, né? Então, é agressivo com enfermagem, é agressivo com fisioterapeuta, ou seja, ele não tá ali nunca para conversar, nunca para contar uma piadinha, mas também não tá nem ali nunca para entender o lado do outro, né? E eu sinto que é dessas pessoas que a gente acaba muitas vezes se distanciando, e esse que de repente é o que a gente deveria mais ajudar, né? Mas a gente acaba se distanciando porque é uma pessoa de difícil trato de relacionamento, né? Então os profissionais, os pares não conseguem ajudar, os outros profissionais de saúde que estão na equipe muitas vezes também não têm abertura e tem um certo distanciamento, porque muitas vezes é o chefe, né? É o que está mandando ali, e a gente não consegue muitas vezes se aproximar dessa pessoa e poder ajudá-la, né? Isso acaba aí sendo um grande problema, né? Porque, assim, realmente, é muito difícil nós acabarmos aí fechando se o problema é que a pessoa está vivendo no momento ou se ela é assim. Sim. Né? Porque existe realmente os transtornos de personalidade, por exemplo. Então, não é um problema para ela, mas é um problema para os outros, muitas vezes. Né? E acaba sendo realmente, muitas vezes, uma dinâmica que acaba levando aí um peso muito grande para todos. Né? Então, sim, a gente tentar ter um olhar mais empático para essa pessoa é um esforço. Né? Mas acaba sendo um exercício, né? Porque muitas vezes aquele cara chato, rabugento, né? Que muitas vezes tem a última palavra em tudo, né? Sim. Mas muitas vezes ele também pode ter aí o seu lado mais sensível, né? Então, é um exercício nosso de ser aí um pouco mais empático frente àquela pessoa que você não gosta. Essa que é a verdade, porque a gente vai trabalhar com pessoas assim pro resto da nossa vida.
Né? Acho que aqui ficou alerta até para os estudantes de medicina, né? Sim. Que eles vão conviver com pessoas no internato, na faculdade, mas no internato muitas vezes pessoas que não têm tanto vínculo, né? Que não passou os 6 anos da faculdade junto com eles e vão entrar na residência, na pós-graduação, né? Em outros ambientes de trabalho, no plantão, pessoas que não são tão agradáveis, ou pessoas que não se relacionam, ou pessoas que também têm essa característica, né? Ah, é o reclamão do plantão, é o reclamão do plantão. Você vai ter que aprender a conviver com ele, já que você não tem essa proximidade, e tentar entender um pouco do que você falou, né? Ou é o perfil, é a personalidade dele, é assim e pronto. É um modo até de se distanciar, é um método de barreira, vamos dizer, que ele tem. Ou é o contrário, na verdade. É uma pessoa que está num momento difícil, né? O pessoal, e todo mundo tem problemas pessoais, o médico tem, o estudante tem. Né? E que muitas vezes a manifestação desse problema pessoal dele não é chorar, é ser reclamão. A manifestação dele não é reclamar, é ser aquele humor mais ácido, né? Um humor que muitas vezes perturba as pessoas em volta. Então, acho que para quem está vendo e ouvindo a gente, é relações humanas, né? Relações humanas. Nós estamos falando sobre medicina, Sim. mas saindo do hospital, saindo do consultório, iremos encontrar pessoas assim a nossa vida inteira, em diversos locais, diversos cenários, né? Então, assim, é saber viver com as diversidades humanas, assim, digamos. Né? Porque, na verdade, quando a gente vai para um ambiente de outras profissões, corporativo, né? Um ambiente de escritório, é diferente, né? Porque, assim, eu sinto, lógico, você também vai conviver intensamente com aquelas pessoas. É que para a medicina tem uma característica, você muitas vezes tem do outro lado do paciente, né? Sim. E essa relação não pode comprometer o cuidado, né? Não pode perder o cuidado com o paciente, o seu cuidado com um papel de médico ali exercendo, mesmo que o colega tenha um problema, mesmo você vai ter que ter essa ação. Num ambiente corporativo, num ambiente de escritório, aquilo vai impactar, eu brinco, com uma máquina, né? Com um computador. É diferente, por isso que essa identificação do médico, essa relação que ele tem que ter com os pares, muitas vezes é muito próxima, porque vocês estão, né, vivendo junto o sofrimento de um paciente, de uma cirurgia, de um ato médico, e que precisa desse companheirismo no momento sempre. Mas muitas vezes não vai ser fácil, né? Muitas vezes não vai ser entregue logo de cara. Sem dúvida. É um grande dilema, né? Porque lidamos aí com o humano. E o humano no seu lado positivo e também no seu lado negativo. Sim, com certeza. Aí entra de novo uma pergunta que eu acho que é super importante. A gente está diante das campanhas, né, de conscientização, e o Setembro Amarelo entra mais também numa campanha importante. E a gente sabe que ele cria o espaço para divulgação, ele cria espaço para memes, né? Que é o que a gente está vivendo agora, os memes do Setembro Amarelo, os memes do CAPS, que está gerando muita polêmica, vamos dizer, nas redes sociais. Mas, novamente, eu acho, com todas, né, as premissas associadas, que muitas vezes ele abre a conversa, o humor traz a conversa de algo difícil, de uma conversa difícil. A brincadeira do CAPS também abre uma conversa difícil, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas estão vendo, radicalizando e também vendo aquilo como um problema. O que você acha? Não, sem dúvida. O humor, ele joga luz frente a um problema. Né? Então, ele pode ser usado como uma válvula, inclusive, para conhecermos o que está acontecendo. Então, a questão do CAPS, eu acho que exemplifica muito bem. Muitas pessoas nem sabiam o que era CAPS. Sim. Agora, com tantos memes em relação ao CAPS, calma aí, existe um serviço de atenção de saúde mental que eu posso ter tratamento psiquiátrico, psicológico, multiprofissional. Opa, calma aí, eu vou buscar esse serviço. Né? Então, que muitas vezes passaria aí batido. Problemas aí em relação à própria prática médica, né? Nossa formação médica, muitos memes na internet a gente vê aí, né? Falando, o R1, o R2, o R3, né? As brincadeiras entre cada aí residente, né? E realmente a gente vai percebendo, é difícil aquele cenário? É difícil, mas calma aí, o meu par também está sofrendo do mesmo jeito? Vamos levar isso de uma maneira mais leve, né? Opa, mas também, convenhamos, abre um alerta, por exemplo, para uma exaustão naquele médico, opa, vamos pensar a respeito sobre isso. Então, o meme, a brincadeira em si, joga a luz frente a um problema, né? E também traz, muitas vezes, soluções também. Excelente. Eu acho que é isso, né? Não ver como preconceito e tentar entender. E aquele meme, aquele humor, né? Muitas vezes está escondido algo por trás, que é a realidade, que muitas vezes abraça a pessoa, né? Porque ela se conecta com aquele através de uma via de humor para uma dor que ele vive no dia a dia, né? Que é o problema do CAPS, é o problema da formação, da residência, de momentos que você está vivendo da sua vida que alguém está vivendo também. Ou que alguém entende que viveu aquilo e está
levando para o lado do humor, né? E aí, com isso, você muitas vezes vai assimilar melhor, tal, vai entender melhor, vai até rir daquilo, e que muitas vezes é o que tem que ser feito, né? Excelente. Eu queria agradecer novamente a doutora Lorena Del Sante por estar aqui com a gente. E, novamente, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os médicos, né, que utilizam o humor, vamos dizer assim, como forma de aliviar esse peso da rotina, que, lógico, a gente sabe que pode estar escondendo algo mais sério, mas que muitas vezes é um jeito de extravasar todo aquele trabalho médico que tem por trás. Opa, continue rindo. Eu acho que isso é muito importante, mas desde que seja uma risada gostosa, leve e que traga o bem para você e para os outros. Caso você esteja aí avaliando que o seu humor é um humor negativo, um humor que traz sofrimento, que encobre um sofrimento, busque ajuda. É extremamente importante. Excelente. Muito obrigado novamente. Eu reforço aqui, para quem está vendo e ouvindo a gente, que grupos de atendimento psicoterápico, um exemplo, o CVV, é só ligar no 188. A importância de procurar esse acompanhamento especializado. E finalizo aqui destacando que cuidar da saúde mental do médico também é cuidar da vida dos seus pacientes. Muito obrigado. Áfia, viva o melhor da medicina.